Olá, pessoal. Na aula de hoje iremos conhecer as condicionais simples, que é um caso particular das condicionais que nós vimos nas aulas anteriores. Então, em que circunstâncias utilizaremos as condicionais simples? Nas aulas anteriores, nós vimos que quando nós temos uma estrutura condicional, um conjunto de ações, quando o resultado for verdadeiro de uma expressão lógica, vai ser realizado. Porém, um outro conjunto de ações vai ser realizado quando o resultado da expressão lógica for falsa. Então, nós temos aquela situação onde o if e o else aparecem na nossa condicional. Ou seja, se a condição for verdadeira, vai estar previsto um conjunto de ações a ser realizado. Porém, se essa condição for falsa, então um outro conjunto de comandos está previsto para ser realizado no caso da condição ser falsa. Então, o que são as condicionais simples? Frequentemente, ocorrem situações em que um conjunto de ações precisa ser executado se a condição for satisfeita. Então, isso é inerente às condicionais de uma forma geral. Porém, não existe qualquer ação a ser tomada se a condicional não for satisfeita. Ou seja, não há previsão de qualquer comando a ser realizado caso a condicional, a nossa expressão lógica, for falsa. E é nessa circunstância que nós utilizamos as condicionais simples. Ou seja, quando nenhuma ação vai ser realizada quando for falso o resultado da nossa expressão lógica. Então, se nós seguirmos a sequência de execução de um programa e chegamos numa condição, se ela for verdadeira, alguma ação vai ser realizada. Porém, não está nada previsto, não vai ser feito nada caso a condição for falsa, naquele esquema que nós mostramos a vocês no início da nossa unidade. Um exemplo simples para nós entendermos. Nesse esboço de um programa, ele vai sempre imprimir para todas as pessoas, para a matrícula traga o documento de identidade, o CPF e lá embaixo também a foto 3x4. Então, tanto o documento de identidade como o CPF e a foto 3x4 vão sempre ocorrer, vai sempre acontecer, porque não existe nenhuma condição para que essas mensagens ocorram. Sempre vai ocorrer para todas as pessoas. Porém, somente se o sexo for igual a M, ou masculino, é que vai imprimir certificado de serviço militar. Ou seja, se for feminino, vai continuar imprimindo o documento de identidade, CPF e a foto 3x4. Somente se for masculino é que vai ter uma mensagem a mais, que é o certificado de serviço militar. Nesse caso, esse conjunto de ações, que é a impressão da mensagem de certificado de serviço militar, somente vai acontecer se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, se o sexo for feminino, simplesmente não acontece, continuam as outras mensagens previstas para aquela pessoa. Então, é um exemplo simples de como podemos utilizar as condicionais simples. Então, nesse caso, a única coisa que vamos modificar na nossa estrutura é tirar o else. Tirar o bloco do else, pois se nada vai estar previsto para a condição ser falsa, não justifica o uso do else. Então, nós ficaremos com uma estrutura condicional simples, onde só tem o if com a condição, se ela for verdadeira, vai realizar os blocos previstos no bloco do if para essa condição for verdadeira, se ela for falsa, simplesmente não acontece. Para exemplificarmos o uso das condicionais, vamos lembrar do exemplo 1 das aulas anteriores, onde fizemos um algoritmo que o objetivo era descobrir o maior valor entre dois valores lidos pelo usuário, valor 1 e valor 2. Utilizamos uma variável maior para colocarmos nessa variável qual dos dois valores é o maior valor. Nesse caso, verificamos numa condicional se o valor 1 é maior do que o valor 2. Se for, o valor 1 vai ser o maior valor. Porém, se essa condição for falsa, há algo previsto para ela. Ou seja, que o maior valor é o valor 2. E aí a gente imprimiria o valor maior para o usuário. Nesse caso, poderíamos ter usado condicionais simples. Depois que o usuário leu os dois valores, poderíamos convencionar que o valor 1 é o maior valor. Porém, só faltaria a gente verificar uma única condição só, se realmente o maior valor é o valor 1. Então, nesse caso, a gente fez uma condicional simples para verificar o valor 2 é maior do que o maior.
Se for, é o maior valor, o valor 2. Caso contrário, já é o valor 1. Então, nesse caso, a gente imprimiria a variável maior. Então, é um exemplo da condicional simples. E o seu uso, inclusive, reduziu a quantidade de linhas do algoritmo, tornando o algoritmo um pouco mais simples. Um outro exemplo que podemos usar para condicionais simples é esse algoritmo. O algoritmo simples, onde o usuário digitaria a data do pagamento, o dia de pagamento de uma determinada conta e o total dessa conta que ele deve pagar. Porém, se ele for fazer o pagamento, ele vai fazer o pagamento desse total. Porém, ele pode ocorrer alguma multa. Então, essa multa só vai ocorrer, só vai ter o acréscimo da multa se ele passar do dia de pagamento. Então, verificamos o seguinte: o dia de pagamento e o total vão ser os dados de entrada do usuário. A multa já tem o valor de 5 para ela. Porém, se o dia de pagamento exceder ao 5, o dia 5, só nesse caso nós acrescentaríamos a multa ao total e imprimiríamos o valor dessa multa. Caso contrário, vai ser o total realmente. Então, o total sempre vai ser impresso, independente de qualquer coisa, que é o total que ele vai pagar daquela conta. A questão é só haver a possibilidade de ter multa. Se tem a multa, ou seja, se o dia de pagamento for maior do que 5, vai ter a multa de atraso e aí essa multa vai ser impressa. E caso contrário? Caso contrário, é o total que o usuário já tem para pagar, que vai ser impresso, obviamente, lá no final do algoritmo. Então, é um exemplo da condicional simples que podemos usar em nossos algoritmos. Como exercício, para nós elaborarmos, vamos fazer o exercício número 3, que ele tem o seguinte enunciado. Elabore uma função que receba como parâmetros 2 números inteiros e imprima uma mensagem se o primeiro for divisível pelo segundo número informado. Em seguida, faça um programa que leia um número inteiro do teclado e chame a função para verificar se esse número é divisível por 2, por 3, por 5 e por 7, ou seja, vão ser 4 chamadas. Vamos analisar inicialmente a ideia da função. A função você vai ter 2 números inteiros como parâmetros e só vai imprimir a mensagem se o primeiro for divisível pelo segundo. Não há nada no enunciado falando sobre a possibilidade de alguma coisa acontecer caso o número não for divisível pelo outro. Como não tem nada previsto, não há nada mencionado, é um exercício de condicional simples. Para fazer então os exercícios, a gente sempre vai lembrar e recomendar a você, aluno, o que deve sempre acontecer em cada exercício. Então é sempre bom recordar. Conhecer a sintaxe e a semântica do conteúdo, já abordado da linguagem C. Sempre entender o problema proposto. Nunca comece um algoritmo sem entender efetivamente qual é o problema a ser resolvido. Somente depois desse entendimento bem feito é que você pode elaborar o algoritmo e escrever o programa na linguagem C. E depois de escrito, executar os diferentes testes com os dados de entradas diversos e verificar se realmente o resultado confere com o esperado. Vamos ao passo a passo dos exercícios. Primeiro, vamos identificar as variáveis do problema, da função. Vamos primeiro fazer a função. Nós, segundo o enunciado, vamos utilizar 2 números, que eu chamei de N1 e N2. 2 números inteiros são os 2 parâmetros da minha função. São os dados de entrada dessa função. Segundo, definir o tipo de retorno da função. Qual o objetivo final da função? A função se propõe a fazer o quê como seu objetivo final? É imprimir uma mensagem. Então, não é retornar um valor. É imprimir na tela uma mensagem, que é o printf. No caso, então, ela vai ser void. Terceiro, escrever o cabeçalho da função, que nós chamamos de protótipo da função, né? Que corresponde àquela tríade, que é o tipo de retorno, no caso void, o nome da função e os parâmetros, caso aconteça. Nesse caso tem, então nós vamos escrevê-los também no protótipo da função. Quarto, escrito o cabeçalho da função, vamos partir para o corpo da função, que é efetivamente fazer o algoritmo da função, que nesse caso é verificar se o primeiro número, o parâmetro entrado pelo usuário, é divisível pelo outro, ou seja, se o resto é zero da divisão de um pelo outro. E por último, no caso da função,
mostrar a mensagem, ou seja, se o número é divisível pelo segundo número. Vistos 5 passos para elaborarmos a função, vamos partir então para a nossa confecção do algoritmo. Nesse caso, as etapas 1, 2 e 3. Primeiro, os parâmetros N1 e N2 do tipo inteiro. 2, o tipo de retorno void. E 3, na verdade, que é o conjunto dessas duas etapas anteriores, que é a escrita do cabeçalho da função. Void, chamei a minha função de divisíveis, você dá o nome que você quiser para a função, lembrando sempre, sem acento, sem cedilha, sem espaço. E a definição dos dois parâmetros, lembrando sempre que cada parâmetro ele sempre tem que ser declarado individualmente, com seu tipo cada um deles. Como é void, return, sem retorno lá embaixo, e abrir e fechar a chave, que é o corpo da minha função. Partindo para a etapa 4, que é o corpo da função, que é o algoritmo, a ideia é verificarmos, então, se o primeiro número, o primeiro parâmetro N1, é divisível por N2. Como nós verificamos que dois números são divisíveis? Pegando o primeiro número, utilizando o operador mod, que é o operador que vai dar o resto da divisão do primeiro número pelo segundo. Se esse resto for igual a zero, é porque o N1 é divisível por N2. Então, nós capturamos a lógica de como verificarmos se um número é divisível pelo outro. Nesse caso, já é a etapa 5, nós vamos imprimir a mensagem de que o N1, ou o número 1, o primeiro dado de entrada, é divisível pelo segundo dado de entrada. Então, nesse caso, fizemos o printf de N1, no caso, o primeiro parâmetro, é divisível por N2. Nesse caso, se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, não há nada previsto no algoritmo, então é um algoritmo de condição simples. Você pode estar se perguntando, poxa, não é importante o usuário também saber se é ou não é divisível? Sim, nesse caso, se fosse importante o usuário saber que os dois números não forem divisíveis, aí o exercício já não é um exercício de condicional simples, vira um exercício de condicional normal. Então, colocaríamos o else e a mensagem que os dois não são divisíveis. Como nesse caso ele só quer que a função mostre a mensagem se os dois forem divisíveis, o exercício está pronto, a função está pronta, nesse caso com o uso da condicional simples. Em seguida, no caso do enunciado, ele pede para nós fazermos um programa para ler o número inteiro do teclado e chamar a função para verificar se esse número lido pelo usuário é divisível por 2, por 3, por 5, por 7, ou seja, vão ser 4 chamadas. Vamos fazer então o nosso int main. Nós já temos a função divisíveis lá em cima, feita. Criamos a variável número, que vai ser a variável que vai receber o número digitado pelo usuário. E aqui já fizemos a entrada de dados dele, o printf e o scanf. Após isso, lembramos sempre que agora temos que fazer as 4 chamadas à função, para ver se esse número digitado é divisível por 2, por 3, por 5 ou por 7. Então, nesse caso, fizemos a chamada 4 chamadas à função divisíveis, passando o nosso número, a variável número, que é a variável do programa principal, portanto, a variável principal do nosso problema, passando como parâmetro, como o primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro é da qual a gente quer verificar se ele é divisível. No caso 2, a segunda chamada, mesma coisa, agora só trocando o segundo parâmetro por 3, a mesma coisa com 5, a mesma coisa com 7. E dessa forma terminamos o algoritmo fica pronto. Ou seja, esse número, se ele for divisível por qualquer um desses 4 números que ele está verificando, 2, 3 ou 5 ou 7, vai aparecer mensagem. Caso contrário, não aparece a mensagem que ele não é divisível nem por 2, por 3, ou por 5 ou por 7, caso realmente ele não seja divisível. Então, é um exercício que a gente usa condicionais simples para verificar essa condição. Portanto, terminamos a nossa aula de condicionais simples. Na nossa próxima aula vai ser uma aula muito importante, onde veremos as condicionais aninhadas e a importância de usarmos a indentação.